Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, as informações do nosso Brasil e da nossa política. A gente tem muita informação aqui, eu vou passar para vocês um pouco resumido para não ficar muito longo esse vídeo. E aí você me conta o que você achou. Mas antes, se você é novo por aqui, eu te peço para se inscrever, ativar o sininho das notificações e se você já gosta do nosso canal, não esquece de comentar, compartilhar e curtir, tá bom? Ajuda bastante. E se você não receber notificação, passa por aqui para pegar, a sua informação todos os dias nesse canal. Gente, a Revista Oeste fez aqui um apanhado do que o Lula gastou na viagem à China. Atenção, porque são valores altos. 6,6 milhões de reais. Tudo isso saindo do bolso dos pagadores de impostos, ou seja, nós. O governo brasileiro gastou, sim, 6 milhões e 600 mil reais para bancar a viagem de Lula e sua comitiva à China e aos Emirados Árabes entre 12 e 15 de abril. Só de hospedagem, a comitiva brasileira torrou 3,2 milhões. Para transportar os convidados de Lula foram gastos 1,3 milhão com aluguel de carros. Para contratar intérpretes, o governo federal pagou cerca de 500 mil reais. Os gastos da viagem do presidente foram divulgados pelo site Poder 360 e foram obtidos via Lei de Acesso à Informação. Os valores não incluem o translado aéreo. Os voos foram bancados pela Força Aérea Brasileira. As despesas foram maiores na China, onde houve desembolso de 5,4 milhões de reais. No último dia de compromissos, no país de Xi Jinping, o governo realizou um coquetel na Embaixada Brasileira que custou 130 mil reais. Nos Emirados Árabes, os gastos totais foram de 1,2 milhão. Os desembolsos financeiros não se referem somente ao presidente, incluem também as 73 pessoas, ao menos, que o acompanharam na viagem. A média de custo para cada acompanhante de Lula foi de 90 mil reais. Nomes que integraram a comitiva incluem o ministro Fernando Haddad, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e um dos líderes do Movimento Sem Terra, João Pedro Stedley. Sindicalistas também acompanharam a comitiva. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, os números se referem ao que foi apurado até dia 5 de maio, ou seja, os gastos podem ser maiores. E isso, só relembrando, se refere a uma única viagem. E ele já fez muitas viagens desde que assumiu. Ele viajou a 8 países. O último compromisso foi a viagem a Londres, onde acompanhou a posse do rei Charles III. No fim de abril, Lula também levou uma comitiva que foi destaque na imprensa internacional pelo tamanho da comitiva até Portugal e Espanha, uma outra viagem. Na ocasião, o presidente ficou 6 dias na Europa. Ao todo, Lula passou 19 dias fora do país. Na agenda do petista, ainda há previsão de outras viagens para este ano, sem confirmação oficial. Os países que Lula deve visitar são Japão, dia 19 de maio, Argentina em julho, África do Sul em agosto, Índia em setembro, Estados Unidos em setembro e Emirados Árabes em dezembro. E aí, conta pra mim o que você acha deste pequeno gasto que o governo teve com o dinheirinho que a gente paga de imposto suado para ir viajar tanto e o que ele trouxe de benefício para o Brasil nessas viagens, além de ter gastado bastante. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E no portal Hora de Brasília tem uma informação dizendo que Carmen Lúcia pediu que crimes de Bolsonaro sejam julgados presencialmente no STF. A ministra do Supremo Tribunal Federal interrompeu o julgamento de um recurso do Senado Federal contra o arquivamento de 2 pedidos de investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro, requeridos pela CPI da Covid. O caso estava sendo analisado no plenário virtual do STF. A ministra fez um pedido de destaque, o que zera o placar de julgamento e remete o caso para o plenário físico da Corte, com debate entre os ministros. Os pedidos de investigação acusavam Bolsonaro de supostos crimes de infração de medida sanitária preventiva e de epidemia. Até a paralisação, o placar estava em 3-0 para rejeitar o recurso, mantendo assim os casos extintos. Votaram nesse sentido os ministros Dias Toffoli como relator, Edson Fachin e André Mendonça. Não há data para o julgamento ser retomado. Em março deste ano, o ministro Dias Toffoli decidiu encerrar os 2 pedidos de investigação. Toffoli se baseou no fato de que a própria Procuradoria-Geral da República, a PGR, havia requerido o arquivamento dos casos por não ver evidências mínimas para a instauração de processo criminal. Repito, não ver evidências mínimas. Conforme ressaltou Toffoli, cabe exclusivamente à PGR processar junto ao STF supostas práticas de crime praticadas pelo presidente da República. O recurso foi movido pela Advocacia do Senado Federal em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI da Pandemia. Os senadores argumentam que o arquivamento não é válido, já que Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, tornando o caso possível de ir à primeira instância.
Mas, como disse antes, casos que estão sendo arquivados estão sendo solicitados, inclusive foi solicitado pela ministra Carmen Lúcia, que fossem a plenário físico e não virtual. Para quê? Para reabrir mais uma vez as questões. Mais uma vez eles insistem em tentar criminalizar o Bolsonaro por algumas coisas. Qualquer coisa, não importa. Eles querem criminalizá-lo de alguma forma e vão continuar tentando. Quero saber a sua opinião a respeito desta informação também. Minha última informação já está chegando. Essa informação vem da Revista Oeste e diz a respeito de Dallagnol ter reagido às falas de Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes deu uma entrevista e muita gente achou um absurdo o que ele falou. O deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, reagiu às declarações do ministro Gilmar Mendes, do STF, que mais uma vez atacou a Operação Lava Jato, da qual o agora deputado, então procurador federal, foi coordenador, o Deltan Dallagnol. No programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira, dia 8, Gilmar afirmou que Curitiba gerou o Bolsonaro e tem o germe do fascismo. Curitiba tem o germe do fascismo. Inclusive todas as práticas que desenvolvem investigações à sorrelfa e atípicas. Não precisa dizer mais nada, atacou Mendes. E eu nunca vi fazer investigação contando para a pessoa que está sendo investigada. Então, as investigações devem ser feitas à sorrelfa, ou como você preferir usar um sinônimo, dizendo que as investigações são feitas na surdina. Você não pode investigar uma pessoa e contar para ela: ó, fulano, eu tô te investigando. Não funciona a investigação desse modo. Mas, em um post do Twitter publicado na manhã desta terça-feira, 9 de maio, Dallagnol afirmou que o ministro espalha uma mensagem de ódio perversa e avessa ao sentimento de justiça. Ele disse o seguinte, abre aspas, o ministro destila um ódio que mostra o que há em seu coração. Sua mensagem é perversa e avessa ao que é justo, moral e ético. Suas palavras ilustram a inversão de valores que injuriam os brasileiros. Fecha aspas. Além disso, o deputado afirmou que frequentemente Gilmar vota, abre aspas, sistematicamente em favor da absolvição e da anulação de sentenças de corruptos contra os votos técnicos de ministros como Edson Fachin e que nunca respeitou a liturgia do cargo, vedações da lei, da magistratura, regras de suspeição, distanciamento dos réus, nem compreendeu o papel do combate à corrupção para a preservação da democracia, fecha aspas. Afirmando que sua luta não é contra o ministro, mas a favor das pessoas e do que é certo, o ex-procurador da Lava Jato formulou uma série de indagações a Gilmar, abre aspas. Há muitas questões que o ministro Gilmar precisa responder. O senhor já ligou para redações pedindo a cabeça de jornalistas? Já ligou para universidades pedindo a cabeça de acadêmicos cujo trabalho lhe desagradou? Já ligou para políticos para fazer indicações? Ligou para ministros de outros tribunais para influenciar votos? Fecha aspas. Como uma espécie de desagravo, Dallagnol terminou a postagem com uma homenagem a Curitiba. Abre aspas. Nossa cidade é e continuará sendo luz para o país e o mundo. A aversão que alguns têm à bela República de Curitiba é porque o povo paranaense não tem sangue de barata. Fecha aspas. Finalizou Dallagnol. E aí você conta para mim o que você acha a respeito dos últimos acontecimentos, das palavras de todos esses influentes políticos que estão lá fazendo o que eles querem da vida da gente. Conta para mim que eu quero saber aqui nos comentários e eu volto assim que tiver mais informações. Fique ligado nesse canal. Tchau, tchau.